Décima sessão ordinária da 18ª Legislatura, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 6 de abril de 2026. Boa tarde, nobres colegas, aos que se fazem presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Hoje quero cumprimentar, então, o nosso Procurador-Geral, Júnior Brauser, também o Alecir, que aqui está, o Roque, secretário, Indústria e Comércio, também o Franco Ner, da Agência do Trabalhador, o João, que aqui está, da imprensa, e em especial o nosso prefeito Neivor, que aqui se encontra. Sejam todos bem-vindos. Convido a secretária da mesa, Ivone Silva, para realizar o momento de oração, o qual faremos em pé. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. João 4:21. Se amamos a Deus e entendemos que fomos atraídos pelo seu amor, então é fácil concluir que a mensagem maior do Evangelho é o seu amor, que foi manifestado por Jesus Cristo na cruz. Observe neste versículo que amar o irmão se trata de um mandamento do Senhor. Portanto, se queremos viver conforme a vontade de Deus, então é fundamental praticarmos o amor, compartilhando e servindo ao próximo. Amém. Amém. Declaro aberta a presente sessão e solicito a secretária para realizar a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereador Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presente. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Passamos ao expediente do dia. Solicito à secretária para que realize a leitura do expediente. Leitura do ofício do Executivo Municipal, respostas às indicações. Ofício número 118, 2026, GAPRE. Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque, Caminho do Colono, aos 2 dias do mês de abril de 2026. Ao Dirceu Alquieri, Presidente, Câmara de Vereadores de Capanema, Paraná. Assunto: respostas às indicações e requerimentos dos vereadores. Senhor vereador, cumprimentando cordialmente, encaminhamos as respostas às seguintes indicações e requerimento apresentados pelos nobres vereadores desta Casa de Leis.
Requerimento número 16/2025, de autoria do vereador Serginho, que requer informações sobre a contratação de pessoal e sobre o concurso público número 01/2023. Professor dos anos iniciais. Informamos que o servidor responsável pela presidência da comissão organizadora do concurso e detentor das informações solicitadas encontra-se em licença. Entretanto, estamos trabalhando para atender a essa demanda. Indicação número 128/2025, que indica a revogação da Lei Municipal número 1941/2025, originária do projeto de lei número 41/2025, ou aprimoramento não retrocessivos da Lei de Incentivo ao Esporte de Capanema. Informamos que está sendo realizado o levantamento das informações para o atendimento desta demanda. Indicação número 05/2026, de autoria do vereador Dirceu Chieri, que indica a desafetação de bens públicos. Informamos que o Departamento de Patrimônio e Almoxerifado já está trabalhando para a resolução dessa demanda. Indicação número 06/2026, de autoria dos vereadores Edson Wilpsen e Dirceu Chieri, que indicam serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Rio Grande do Sul e adjacências, bairro Santa Bárbara. Informamos que o trecho da Avenida Rio Grande do Sul está contemplado no projeto do trevo que está sendo construído na BR-163, em frente ao Superdia, e será executado em seguida a construção do trevo. Indicação número 07/2026, de autoria da vereadora Eduarda Tórtora, que solicita a substituição das lixeiras e a revitalização completa do passeio público em frente à Escola Municipal Tancredo Neves. Informamos que já possui um planejamento para esta demanda, aguardando somente o processo licitatório para o início dos serviços. Indicação número 08/2026, de autoria da vereadora Ivone Silva, que solicita a revitalização da Avenida Ataídes Huberto Escher. Informamos que o asfaltamento da rua Ataídes Huberto Escher está previsto em duas prioridades. O trecho entre a Avenida Independência e a Rua Padre Cirilo, na prioridade 86, que está em análise no Paraná Cidade, e o trecho entre a Rua Piauí e a Rua Maranhão, que está previsto na prioridade do Asfalto Novo Vida Nova, com indicação marcada para o dia 2/4/2026. Indicação número 09/2026, de autoria do vereador Pibe, que solicita a revitalização na Rua Guarani. Informamos que os projetos estão prontos e contemplados em duas prioridades. O trecho entre a Rua Paraíba e a Rua Território do Acre, na prioridade 80, e o trecho entre a Rua Pernambuco e a Rua Lagoas, na prioridade 83. A prioridade 80 já foi aprovada e aguardamos a assinatura do convênio para posterior ida e licitação. A prioridade 83 ainda está em análise no Paraná Cidade. Indicação número 10/2026, de autoria do vereador Pibe, que solicita a conclusão das obras de infraestrutura na Rua Maranhão, bairro São Cristóvão. Informamos ao nobre vereador que, conforme o projeto aprovado, a obra foi executada na totalidade e encerrada no dia 23/10/2025. O trecho que não foi pavimentado não estava contemplado no projeto e o aditivo solicitado não foi aprovado. Indicação número 11/2026, de autoria do vereador Pibe, que indica a implantação de lixeiras comunitárias na entrada da comunidade do Engenheiro Pinto. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável e será atendida oportunamente. Indicação número 12/2026, de autoria do vereador Brizolinha, que indica a execução de pavimentação asfáltica em trecho da comunidade da linha Brizola. Salientamos que recebemos o pedido para fazermos o projeto do referido trecho, o qual está sendo desenvolvido por nossa equipe técnica, e estamos procedendo a todos os trâmites legais. Porém, ainda não temos recursos liberados para a execução desta obra. Indicação número 13/2026, de autoria da vereadora Ivone Silva, que reitera solicitações para remanejamento de sinalização viária e a construção de um bueiro, Boca de Lobo, no bairro São Cristóvão. Informamos a nobre vereadora que esta indicação já foi atendida conforme solicitado. Indicação número 14/2026, de autoria do vereador Serginho, que indica a execução de pavimentação poliédrica em trecho da localidade de São Sebastião. Informamos ao nobre vereador que, conforme solicitado, nossa equipe técnica está desenvolvendo o projeto e segue os trâmites legais, porém estamos aguardando a liberação do recurso indicado. Indicação número 15/2026, de autoria do vereador Pibe, que solicita ao Poder Executivo Municipal a cedência de espaço público para a realização das atividades e reuniões da Associação de Pais de Autistas e Neurodivergentes de Capanema, a PANC,
Informamos que, antes mesmo do atual prefeito ser candidato, o mesmo, juntamente com o deputado federal Frangão, fizeram indicação e entrega de recursos ao município de Capanema, à época administrado pelo prefeito Américo Belé. Recurso destinado para investimento no setor ao qual Vossa Excelência indica. Ocorre que o recurso foi utilizado na aquisição de uma van para os idosos. Aproveitamos para informar que a atual administração já está trabalhando de acordo com o plano de governo do atual prefeito, com projeto para o atendimento dos desafios do transtorno do espectro autista, TEA, TDAH, dislexia e outras neurodivergências, com recursos de convênio com o SEDEF, Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Tanto a Secretaria de Assistência Social quanto a de Educação estão atuando há meses nesse projeto, que é proposição do próprio chefe do Poder Executivo, e que no decorrer de 2026 será entregue, não sendo necessário atender a essa indicação. Após o trâmite licitatório concluído em instalações organizadas, a Secretaria de Educação, a secretária de Educação, senhora Adriana Magnanti Lassing, apresentará junto com o prefeito e de acordo com a lista de estudantes matriculados no sistema, nobre o referido assunto indicado. Sobre o referido assunto indicado. Muito agradecido pela indicação, porém a administração já está se organizando sem ser necessário atendê-la. Indicação número 16/2026, de autoria do vereador Dirceu Occhieri, que indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de adequação administrativa para desvinculação de membros do Poder Legislativo na composição de conselhos e comissões municipais, em observância ao princípio da separação dos poderes, ao parecer jurídico da Procuradoria Legislativa. Informamos que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável, que fará o levantamento das informações e posteriormente observada a discricionariedade administrativa, serão tomadas as medidas adequadas. Outro sim, servimos-nos para levar a Vossa Excelência a proposição de que, ao invés de excluir a participação, modificamos a redação da norma, tornando análoga ao contido no artigo 103b, inciso 8, da Magna Carta, a qual trata da composição do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e garante assento a cidadãos com notável saber e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que, por amor ao princípio da simetria, adequaria a nossa legislação à matriz constitucional, fortalecendo o nosso poder legislativo. Indicação número 17/2026, de autoria do vereador Edson Wilpsen, que solicita intervenção emergencial para remoção, poda de árvores, com risco de queda. Segue em anexo parecer técnico. Vereadora Edna? Não. Indicação número 18/2026. Tem aparecido. Não precisa ler se quiser. Parou? Dezoito. Indicação número 18/2026, de autoria do vereador Pibe, que solicita a instalação de redutores de velocidade, lombadas físicas, em pontos estratégicos do município. Informamos que o ponto, localizado na Rua Paraíba, já foi devidamente executado pela administração municipal. Quanto aos demais pontos indicados, esclarecemos que os mesmos encontram-se atualmente em fase de estudo de viabilidade técnica e orçamentária, sendo analisados critérios como disponibilidade de recursos e impacto na mobilidade urbana, prioridade dentro do planejamento municipal e demais aspectos técnicos necessários à execução. Ressaltamos que tais análises são indispensáveis para garantir que as intervenções sejam realizadas de forma eficiente, segura e dentro das normas vigentes, evitando retalhos e assegurando a correta aplicação dos recursos públicos. Indicação número 19/2026, de autoria do vereador Pibe, que indica a criação de legislação municipal para isenção de IPTU para pessoas com deficiência ou suas famílias. Informamos
que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável e será atendida na oportunamente. Indicação número 20/2026, de autoria do vereador PIB, que indica ao Poder Executivo Municipal a execução do projeto Meu Campinho no bairro São Cristóvão. Informamos que a referida indicação foi encaminhada ao setor competente para estudo de viabilidade e de implantação, onde será avaliada sua pertinência técnica, custos envolvidos e enquadramento nas prioridades da administração pública, sendo que essa indicação requer contrapartida e recursos livres do município. Destacamos que a inclusão de novas ações depende de planejamento prévio e da contabilização com o orçamento municipal, bem como da observância aos princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal. Ao ensejo, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Fechou? Leitura do projeto de lei complementar número 3/2026, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 3/2026, 2 de abril de 2026. Revoga a lei complementar número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a política municipal de contratações públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos. Lei Complementar Municipal 14 de 2022, e dá outras providências. Neivor Kessler, Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 77, inciso 4º da Lei Orgânica e inciso 2 do artigo 30 da Constituição Federal, sanciona a presente lei complementar. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Complementar Municipal número 14, de 18 de julho de 2022, que institui a política municipal de contratações públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações de contratos administrativos e dá outras providências. Lei Complementar Municipal 1422. Artigo 2º. Será regulamentado por meio de lei e a política pública municipal de tratamento favorecido e diferenciado às microempresas, MEI, empresa de pequeno porte, EPP, consórcio formado exclusivamente por ME e EPP, microempreendedor individual, MEI, sociedade cooperativa, produtor rural, pessoa física e o agricultor familiar, sediadas e residentes no âmbito do local e regional, que estabelecerá os privilégios específicos e estabelecerá prioridades de contratação por meio de benefícios para os de âmbito local nas contratações públicas de bens, serviços e obras da administração pública de Capanema, com o objetivo de, primeiro, promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, focado à valorização do trabalho, da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana. Segundo, ampliar a eficiência das políticas públicas. Terceiro, incentivar a inovação tecnológica. Quarto, fomentar a geração de emprego e renda para reduzir desigualdades sociais no âmbito local e regional. Quinto, promover o desenvolvimento sustentável. Sexto, ampliar a participação dos indicados no capítulo do fornecimento de bens e serviços à administração pública municipal de Capanema. Artigo 3º. As licitações e contratos administrativos da administração pública direta, autarquia e fundacional do município de Capanema, Paraná, e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública municipal serão regidas pela Lei número 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e regulamentadas com atos expedidos pela autoridade competente na forma do parágrafo 2º do artigo 20 da referida lei. Artigo 4º. Os processos de licitações homologados e os em execução e os que já tiveram seus editais publicados ou em andamento
Os contratos administrativos firmados até a entrada em vigor desta lei serão regidos pelas regras neles previstas. Artigo 5º. Até o decurso do prazo de que trata o artigo 7º, a administração pública de Capanema, Paraná, poderá optar por licitar ou contratar diretamente na forma da Lei número 14.133 de 2021, pelas normas e regulamentos que tratam o artigo 3º desta lei ou de acordo com a Lei Complementar Municipal 1422. E a opção escolhida poderá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedando-se a aplicação combinada. Artigo 6º. Revoga-se, na data da publicação desta lei, os artigos 2º a 6º, 16 a 28, 45 a 46, 60 a 71, 76 a 81, 85 a 87, 95 a 98, 113 a 145, 149 a 214, 219 a 243, 243 a 244, 253 a 263, 266, inciso 4º do 273, parágrafo 3º do 275, parágrafo 3º do 277, 283 a 289 e 295 da Lei Complementar 1422. Artigo 7º. Esta Lei Complementar Municipal entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque Caminho do Colono, 2 de abril de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei complementar número 13/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Colém da Câmara Municipal, ilustríssimos senhores vereadores e vereadoras. Submeto a elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei complementar, que tem por objetivo a revogação da Lei Complementar Municipal 14, de 18 de julho de 2022, que institui a Política Municipal de Contratações Públicas e estabelece normas de interesse local sobre licitações e contratos administrativos. Lei Complementar Municipal 14/2022. A proposição visa restaurar a segurança jurídica, a eficiência e a legalidade nos processos de contratação pública do município de Capanema, alinhando-os integralmente à legislação federal e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A manutenção da Lei Complementar Municipal 14/2022, como se demonstrará, representa um grave vício de inconstitucionalidade, além de um obstáculo técnico e operacional à boa gestão administrativa. 1. Da lei institucional formal por usurpação de competência privativa da União. O vício mais flagrante na Lei Complementar Municipal 14/2022 reside na usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, prevista no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecendo o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Embora a Lei Complementar 22, embora a Lei Complementar Municipal 14/2022, em seu artigo 1º, afirme estabelecer normas de interesse local, uma análise do seu conteúdo revela que ela não se limita a regulamentar especificidades municipais. Pelo contrário, a Lei Complementar Municipal 14/2022 reproduz, altera e substitui a estrutura da Lei Federal nº 14.133/2021, criando um regime jurídico próprio, paralelo e, por vezes, conflitante com o marco nacional.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, é pacífica ao afirmar que os municípios não podem criar novas hipóteses de dispensa de licitação ou estabelecer regras gerais diversas daquelas previstas pela União. Os tribunais de justiça seguem a mesma linha, declarando inconstitucionais leis municipais que, a pretexto de legislar sobre interesse local, invadem a competência federal. Vejamos. Ementa. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposição em 1º/7/2024. Ação civil pública. Declaração de inconstitucionalidade de legislação municipal pelo Tribunal de Justiça. Disciplina de uso de bens públicos, imóvel, entidade religiosa. Hipóteses de dispensa de licitação, usurpação, competência da União. Artigo 22, inciso 27. SRFB. Precedentes. 1. É inconstitucional legislação municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação por usurpação de competência legislativa da União, para editar normas gerais de licitação à luz do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. 2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Artigo 30, inciso 1 e 2, desde que não contrarie a norma geral federal. No caso, a Lei 8.666/2023/2096 dispõe a respeito das hipóteses de dispensa de licitação. 3. Além disso, nos recursos apresentados pela parte recorrente, são levantadas novas teses para tentar afastar a inconstitucionalidade reconhecida pelo órgão especial do Tribunal de Origem e demandam a necessidade de reexame de fatos e provas e a interpretação da lei local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidem, no caso, os óbices das súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, sem honorários, por se tratar de ação civil pública, artigo 18 da Lei 7.347/1985, do Supremo Tribunal Federal. ARRE 14.96614, São Paulo. Relator, ministro Edson Fachin. Data de julgamento, 19/8/2024. Segunda turma. Data de publicação, processo eletrônico. Divulgação 27/8/2024. Publicado em 28/8/2024. A inconstitucionalidade torna-se inequívoca ao se analisar os artigos 295 da Lei Complementar Municipal 14/2022 e subordina a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 ao seu próprio texto, conferindo-lhe caráter meramente supletivo. Tal dispositivo inverte a hierarquia normativa e viola frontalmente o Pacto Federativo. Vejamos. Artigo 295. No que não contrariar a presente lei, aplicam-se as disposições da Lei nº 14.133 de 2021 de forma subsidiária e supletiva. A seguir um quadro comparativo exemplificativo que demonstra como a lei municipal reproduz e modifica a legislação federal, evidenciando a invasão de competência. Tema: Lei Federal nº 14.133 de 2021. Norma geral. Controle prévio de legalidade. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade. Artigo 45. Na Lei 14, número 14, na Lei Complementar Municipal número 14/2022. Norma municipal. Artigo 45. Parágrafos. A PGN realizará controle prévio de legalidade, incluindo incisos vetados na lei federal e tratando como conduta dolosa o descumprimento de parecer.
Análise da invasão de competência. O município não apenas copia a regra, mas inova ou reintroduz disposições vetadas pelo Presidente da República. Inciso 3º, do parágrafo 1º e 2º do artigo 53 da Lei 14.133/2021. E ao criar tipos infracionais, incisos do 3º parágrafo da Lei Complementar Municipal 1421, extrapolando sua competência regulamentar. Recursos administrativos. Lei Federal número 14.133/2021, norma geral. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recurso no prazo de 3 dias úteis. A Lei Complementar Municipal número 14.000/2022, norma municipal. Artigo 268. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recurso no prazo de 3 dias úteis. Análise da invasão de competência. A lei municipal cria um sistema recursal próprio, com regras e prazos que, embora semelhantes, constituem um regime autônomo, invadindo a matéria de norma geral. O tema: sanções. Lei Federal número 14.133/2021, norma geral. Artigo 156. Serão aplicadas ao licitante ou ao contratado as seguintes sanções. A Lei Complementar Municipal número 14/2022, norma municipal. Artigo 223. Pela execução total ou parcial do contrato, a administração poderá aplicar. Análise de invasão de competência. A definição de infrações e sanções em matéria de licitação é matéria de norma geral, não cabendo ao município legislar de forma exaustiva sobre o tema. Da violação ao princípio das segregações de funções. A Lei Complementar Municipal número 14/2022 desrespeita o princípio da segregação de funções ao atribuir à Procuradoria-Geral do município competências que exorbitam a função de órgão de assessoramento jurídico. Os incisos do parágrafo 3º do artigo 45 da Lei Complementar Municipal 14/2022, por exemplo, transformam o parecer jurídico, que por natureza é opinativo, em um do ato quase vinculante ao tipificar como conduta dolosa do gestor a ausência de solicitação de emissão de parecer ou o descumprimento do conteúdo de um parecer. Tal medida interfere indevidamente na atividade discricionária do administrador público. A jurisprudência reconhece que, embora a advocacia pública goze de isenção técnica, ela está subordinada às escolhas do administrador, não podendo se sobrepor a elas. Artigo 45. Ao final da etapa preparatória, o processo de contratação seguirá para a Procuradoria-Geral Municipal, que realizará, por meio do Procurador Municipal efetivo, o controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica de contratação e do cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 3º. São situações que indicam a conduta dolosa dos agentes públicos. Primeiro, a ausência de solicitação de emissão de parecer jurídico da Procuradoria-Geral Municipal pelas autoridades municipais, especialmente aquelas investidas de poder decisório em alguma etapa das contratações públicas. 2. O descumprimento do conteúdo de um parecer jurídico subscrito por membro da Procuradoria-Geral Municipal, quando não houver decisão fundamentada e escrita, emitida pela autoridade competente em sentido diverso da conclusão do parecer jurídico. 3. O descumprimento do conteúdo de uma recomendação formal subscrita por membro da Procuradoria-Geral Municipal, quando houver omissão de autoridade competente. Agrava a situação o fato de a lei municipal ter reproduzido o inciso do artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, que foram vetados justamente por promover ineficiência e excesso de burocracia. Vereadora Edna. Terceiro, da inviabilidade técnica e operacional. A tentativa de implementar um marco regulatório autônomo revelou-se um fracasso, como demonstra a sucessiva postergação da vigência da LCM 14/2022, por meio das leis complementares número 15/2022, 16/2022 e 18/2023. Esse histórico comprova a inviabilidade técnica e sua execução, gerando insegurança e paralisia na gestão.
Ademais, a exigência de um regime normativo próprio e excessivamente detalhado dificulta a atualização, impede que o município absorva com celeridade as constantes evoluções da Lei nº 14.133/2021 e da jurisprudência, gera insegurança jurídica, expõe os agentes públicos a riscos de responsabilização por aplicarem uma norma desalinhada dos atendimentos dos tribunais de contas e do judiciário. Segundo, Código de Obras e Edificações. Terceiro, Estatuto dos Servidores Municipais. Quarto, Plano Diretor do Município. Quinto, Concessão de Serviço Público. Sexto, Lei de Uso do Solo Urbano e Parcelamento. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 9, de 26 de dezembro de 2008. Sétimo, Política do Meio Ambiente, redação dada pela emenda à Lei Orgânica, número 9, de 26 de dezembro de 2008. Conclusão. Diante do exposto, a revogação da Lei Complementar número 14/2022 é medida que se impõe. A sua manutenção representa um risco jurídico para os gestores, um entrave para a eficiência administrativa e uma afronta à Constituição Federal. A aprovação deste projeto de lei permitirá que o município de Capanema passe a observar integralmente os ditames da Lei Federal número 14.133/2021, utilizando-se de seus regulamentos e editais padronizados, o que trará maior celeridade, segurança e economia aos processos licitatórios, contando com alto descortino e no notório zelo de Vossas Excelências na análise da matéria, solicito a apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, dada a necessidade premente de pacificação dos procedimentos licitatórios e de alinhamento do nosso município às melhores práticas de governança pública. Gabinete do Prefeito de Capanema, 2 de abril de 2026. Respeitosamente, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 10/2026 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 10/2026, de 2 de abril de 2026. Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com entidades da sociedade civil com a realização da 23ª Feira do Melado. 14º Expocap, 12ª Mostra de Gado e 6º Leilão de Gado e da outras providências. Neivor Kessler, Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 77, 4º da Lei Orgânica Municipal e o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, faço saber que a Câmara Municipal de Capanema aprovou e eu sanciono a seguinte. Lei, capítulo 1º, da autorização e do objeto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Capanema, Paraná, autorizado a celebrar acordo de colaboração com a Sociedade Rural de Capanema, SRC, CNPJ 00-330-945-0001/71 e com a Associação Comercial e Empresarial de Capanema, ASEC, CNPJ 77-830-370-0001/80, ambos com sede nessa cidade, para em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público e recíproco de cooperação de planejamento, organização e execução da 23ª Feira do Melado, da 14ª Expocap, da 12ª Mostra de Gado e do 6º Leilão de Gado de Corte Leiteiro, a serem realizadas de 12 a 16 de agosto de 2026 nas dependências do Parque de Exposição Armândio Guerra, visando ao fomento do desenvolvimento econômico, turístico, cultural e agroindustrial do município. Parágrafo 1º. A parceria firmada terá como metas
Primeiro, divulgação do melado e açúcar mascavo produzidos no município, ressaltando a indicação geográfica e a qualidade dos produtos locais. 2. Divulgação e valorização das agroindústrias e produtos da agricultura familiar. 3. Divulgação e comercialização de produtos da indústria e comércio do município e região. 4. Revitalização do leilão e da mostra do gado. 5. Realização de feira e comercialização de pequenos animais. 6. Demonstração de novas tecnologias, especialmente no setor agropecuário. 7. Demonstração de setores explorados no município, como bovinocultura de leite e de corte, apicultura, fruticultura, olericultura, entre outros. 8. Promoção de eventos culturais e shows. 9. Fomento à culinária e aos pratos típicos do município, visando a criação de um roteiro gastronômico local. E 10. Fomento e consolidação do município como roteiro do ecoturismo. 11. Geração de emprego e renda. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se: primeiro, a administração pública do município de Capanema, Paraná. 2. Entidades da Sociedade Rural de Capanema, SRC, e a Associação Comercial e Empresarial de Capanema, SEC. 3. A Sociedade Rural de Capanema. 4. A SEC, Associação Comercial e Empresarial de Capanema. 5. A TDI, Associação de Turismo Doce Iguaçu. 6. Partes: Administração Pública, a SEC e a Sociedade Rural de Capanema. 7. Parque das Exposições Armando Guerra e as áreas adjacentes necessárias à realização dos eventos. 8. Eventos: a 23ª Feira do Melado, a 14ª Expocap, a 12ª Mostra de Gado e o 6º Leilão de Gado de Corte Leiteiro. 9. Feira: a 23ª Feira do Melado. 10. Acordo de cooperação: o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas desta lei, que não envolvem a transferência de recursos financeiros. 11. Parceria: o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e as entidades. 12. Atividade: o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, nas quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados. 13. Comissão Geral: o colegiado nomeado pelo Decreto nº 8.041, de 27 de fevereiro de 2026, com atribuições de planejamento e de organização dos eventos. 14. Comissão Especial: o colegiado a ser nomeado por decreto do Poder Executivo com autonomia para planejar, organizar, regerenciar e executar as ações para a realização dos eventos, conforme as diretrizes do Acordo da Cooperação, contando com o apoio da administração pública, das entidades e da ATDI, exercendo as seguintes atividades: a. Atuar para a obtenção de recursos financeiros e patrocínios. B. Gerenciar as receitas e despesas dos eventos com apoio operacional da SEC. C. Tomar decisões acerca de parcerias e contratações de forma a garantir a seleção da proposta mais vantajosa, respeitados os princípios da isonomia e da imparcialidade. D. Encaminhar solicitação de serviços materiais e bens às partes dentro dos limites de suas obrigações. E. Executar outras atividades necessárias à realização dos eventos. F. Assinar em conjunto com a SEC a prestação de contas após a realização dos eventos. G. Definir os valores para comercialização de camarotes, espaços para expositores, área de alimentação e parque de diversões. H. Definir valores diferenciados para a comercialização de espaços e expositores associados à SEC e aos com sede no município. I. Definir as hipóteses de isenção de custos de expositores e concedê-las. J. Definir, fixar os valores de patrocínio e outras fontes de receita para os eventos. K. Definir o local para a instalação de parque de diversões. L. Editar o regimento geral dos eventos. M. Definir os shows a serem contratados pelas partes. 15. Superávit: o saldo positivo das receitas próprias do evento após o pagamento de todas as despesas e a retenção da contrapartida das entidades, não considerado lucro, mas receita vinculada à execução do plano de trabalho. Presidente. Eduarda, continua. Artigo 3º. O detalhamento das atividades e obrigações das partes será descrito no plano de trabalho que será anexo no respectivo acordo de cooperação. Artigo 4º. Fica dispensado o chamamento público para a celebração da
parceria de que trata esta lei, declarando-se sua inexigibilidade em razão da natureza singular do objeto e da inviabilidade de competição, sendo as entidades as únicas com a experiência e capacidade para atingir os objetivos da parceria, dada a identidade e tradição do evento historicamente vinculada a elas. Artigo 5º. Fica dispensado o chamamento público para a celebração de acordo de cooperação com a Associação de Turismo Doce Iguaçu, ATDI, CNPJ 07-786-752, 1000 contra 79, para organizar e executar o concurso das soberanas e outras atividades de interesse público para a consecução dos objetivos desta lei. Parágrafo único. O detalhamento das atividades e obrigações da administração pública e da ATDI será descrito no plano de trabalho e constará no respectivo acordo de cooperação. Capítulo 2º, da execução e gestão financeira. Artigo 6º. O planejamento operacional, o gerenciamento e a execução dos eventos serão de competência da Comissão Especial, com apoio da administração pública e das entidades observadas as diretrizes de acordo à cooperação. Artigo 7º. A SEC atuará como gestora financeira dos recursos privados arrecadados e deverão ser movimentados em conta bancária específica de sua titularidade para os eventos. Capítulo 3º. Das obrigações e contrapartidas. Artigo 8º. A cooperação será pautada por um regime de contrapartidas mútuas, não havendo repasse direto de recursos financeiros da administração pública para a entidade ou para a TDI. Artigo 9. Caberá à administração pública a título de contrapartida: a. Executar obras de melhoria e manutenção na infraestrutura do parque. B. Ceder o uso do parque e da outras áreas públicas necessárias com disponibilização de energia elétrica, água e internet. C. Realizar a contratação de até 2 shows artísticos, arcando com as despesas correlatas e com os valores do ECAD. D. Disponibilizar recursos humanos para auxiliar na organização. E. Disponibilizar equipes para atendimento médico durante os eventos. F. Fornecer estruturas, serviços e bens para os espaços institucionais de apoio, bem como para a realização dos shows. G. Disponibilizar espaços e equipamentos para demonstração da produção do melado e açúcar mascavo. H. Promover ações de divulgação nos eventos junto às comunidades escolares e locais. I. Conceder apoio institucional e restrito na divulgação e marketing dos eventos. J. Promover o evento de lançamento da feira. K. Promover o evento do concurso das soberanas. L. Promover a atividade da tenda cultural. M. Recuperar áreas e bens que sofram desgaste em razão dos eventos. N. Captar recursos financeiros para o custeio dos eventos. O. Arcar com os impostos, taxas e encargos decorrentes de suas obrigações. P. Designar um gestor da parceria e uma comissão de monitoramento e avaliação. Artigo 10. Caberá à SRC a título de contrapartida: a. Responsabilizar-se pela organização dos espaços para a 12ª Mostra de Gado. B. Responsabilizar-se pela organização, promoção e execução do 6º Leilão de Gado e Corte Leiteiro. C. Responsabilizar-se pela fiscalização e providenciar a documentação dos expositores do setor da pecuária. D. Responsabilizar-se pela contratação de profissionais para a responsabilidade técnica dos eventos de pecuária. E. Responsabilizar-se civilmente pelos fatos ocorridos nos leilões e nos espaços dos animais. F. Captar recursos financeiros para o custeio dos eventos. G. Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação, segurança, exames, tosa, ordenha, entre outras ações que demandem para os animais a serem expostos. H. Responsabilizar-se pela premiação dos animais. I. Arcar com os impostos, taxas e encargos decorrentes de suas obrigações. Artigo 11. Caberá à SEC a título de contrapartida: a. Captar e gerir recursos financeiros para o custeio dos eventos. B. Responsabilizar-se pela comercialização dos camarotes e dos espaços para expositores. C. Responsabilizar-se a comercialização do espaço para instalação do parque de diversões. D. Manter conta corrente específica para a movimentação financeira dos eventos. E. Responsabilizar-se pela realização e contratação de até 6 shows artísticos, arcando com as despesas correlatas e com os valores do ECAD. F. Realizar o recolhimento dos valores do ECAD decorrentes de sonorização geral. G. Responsabilizar-se pela promoção e divulgação nos veículos da mídia definidos no plano de trabalho. H. Responsabilizar-se pela organização dos espaços para as atividades culturais, comerciais e shows. I. Responsabilizar-se pela organização dos espaços para demonstrações do fomento ao turismo, agricultura e pecuária. J. Responsabilizar-se por contratar equipe de apoio se necessário. K. Responsabilizar-se civilmente pelos fatos ocorridos nas áreas sob sua responsabilidade. L. Arcar com os impostos, taxas e encargos decorrentes de suas obrigações. M. Contratar seguro de responsabilidade civil. Artigo 12. Competirá de forma comum às entidades: a. Promover a execução geral dos eventos. B. Disponibilizar sem custo estandes e espaços para uso da administração pública e das comissões. C. Inserir as marcas oficiais da administração pública em todo o material de divulgação. D. Responsabilizar-se civilmente pelos fatos ocorridos no parque em razão dos eventos. E. Responsabilizar-se pela contratação de profissionais para auxiliar na execução de suas obrigações. F. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública e dos órgãos de controle dos documentos e informações.
G. Realizar as compras e contratações comprovando as despesas efetuadas. H. Obter de seus fornecedores os documentos fiscais pertinentes. I. Fornecer, se solicitar, os documentos relativos à execução dos eventos. J. Prestar contas ao município no prazo de até 90 dias após o encerramento dos eventos. Artigo 13. Competirá de forma comum às partes e no que couber a ATDI. A. Garantir o acesso gratuito da população à área geral dos eventos e à pista da arena de shows, com a ressalva na área destinada ao camarote. B. Garantir que não haja cobrança para visitação da área de exposição. C. Fomentar e buscar expositores, parceiros e patrocínios. D. Usar para fins de promoção institucional material de imagem são produzidos durante os eventos. Artigo 14. Para consecução das suas obrigações, ficam as entidades autorizadas a contratar ou terceirizar o serviço, sob sua exclusiva responsabilidade, custeando tais contratações com as receitas próprias dos eventos. Parágrafo 1º. As entidades deverão contratar empresas ou profissionais que contribuam para a atração de investimentos e captação de patrocinadores. Parágrafo 2. As aquisições de bens e contratações de serviços com recursos das receitas dos eventos deverão pautar-se pela busca de economicidade, comprovando-se a compatibilidade dos preços com os valores do mercado. Parágrafo 3. As entidades poderão adotar os procedimentos que entenderem mais adequados para a seleção das propostas, desde que devidamente justificados e vantajosos. Parágrafo 4º. As contratações deverão respeitar os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Caso ocorra transferência de obrigações a terceiros, tais regras deverão ser formalizadas em contrato, remanescendo a entidade contratante a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações. Artigo 15. Parte dos valores arrecadados será utilizada pelas entidades para o pagamento das despesas e custos para a execução dos eventos. Artigo 16. As receitas geradas no âmbito da parceria não são consideradas receita pública, mas receitas privadas vinculadas à execução do plano de trabalho. Parágrafo único. Pela gestão financeira e para cobrir seus custos diretos e indiretos com a execução das obrigações assumidas, as entidades terão direito a uma contrapartida, em percentual razoável a ser definido no acordo de cooperação. Artigo 17. Ao término da parceria, os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados, bem como eventual saldo superavitário da conta corrente dos eventos, serão rateados entre as partes em percentuais razoáveis a serem definidos no acordo de cooperação destinados a: primeiro, pela administração pública, preferencialmente ao custeio de eventos, infraestrutura e promoção do calendário do município. Segundo, pelas entidades no custeio das suas atividades institucionais ou a projetos sociais, conforme seu estatuto, assumindo a obrigação de prestar contas no prazo de 30 dias após a utilização dos valores. A. Fica vedada a distribuição do superávit ou da contrapartida aos dirigentes ou associados das entidades. Terceiro, as condições que trata esse artigo deverão constar expressamente no acordo de cooperação. Continue, Jean. Capítulo 4 do controle e da transparência. Artigo 18. A celebração de acordo de cooperação fica condicionado à instituição de processo administrativo que conterá, no mínimo, 1. Plano de trabalho detalhado. 2. Pareceres técnicos e jurídicos favoráveis. 3. Designação de um gestor da parceria de uma comissão de monitoramento e avaliação. Artigo 19. O acordo de cooperação e seus aditivos somente produzirão efeitos após a publicação de seus extratos no órgão oficial de publicidade, devendo ser mantidos em sua integralidade no portal de transparência do município. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 20. A comissão especial e as entidades poderão utilizar os símbolos oficiais da administração pública na busca de patrocínios e parceiros. Artigo 21. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 22. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a promover os ajustes no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do município para o cumprimento desta lei. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Capanema, 2 de abril de 2026, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Edna, continua com a mensagem ao projeto de lei. Continua. Mensagem ao projeto de lei número 10, 2026. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores.
Submeto à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que estabelece um arcabouço jurídico moderno, completo e seguro para a realização da 23ª Feira do Melado, da 14ª Expocap e da 12ª Mostra de Gado e do 6º Leilão de Gado de Corte Leiteiro. Define as diretrizes da parceria, mecanismos de controle e transparência e da outras providências por meio da celebração de acordo de cooperação com a Sociedade Rural de Capanema, CNPJ 00-330-945-1000 ao contrário 71, e com a Associação Comercial e Empresarial de Capanema, ASEC, CNPJ 77-830-370-1000 contra 80. A proposição consolidada em um único diploma legal todas as ferramentas necessárias para garantir que a parceria seja eficiente, transparente e alinhada ao interesse público. O modelo proposto foi inspirado na Lei Federal 13.019/2014, parte da inexigibilidade de chamamento público, justificado pela natureza singular de um evento tão tradicional e historicamente ligado às entidades parceiras. O modelo adotado para adoção para a execução dos eventos é uma versão melhorada e eficiente das já realizadas, sendo mais colaborativo, democrático e inclusivo, permitindo a tomada de decisões estratégicas, garantindo que o interesse de todos os parceiros sejam considerados em todas as decisões, promovendo um forte senso de propriedade compartilhada, a qual potencializará a união de diferentes visões e expertices para encontrar as melhores soluções para a obtenção de êxito nos eventos. As decisões referentes ao planejamento, organização e gerenciamento e execução operacional das ações para a realização dos eventos será feita pela comissão especial a ser nomeada por decreto do Poder Executivo do município de Capanema, Paraná, por consenso ou por votação que, seguindo as diretrizes previstas no acordo de cooperação, atuarão nas questões estratégicas, orçamento, contratações, programação, captação de recursos, etc., conforme atribuições e competências previstas nas alienas do inciso 14 do artigo 2 do projeto de lei. No modelo proposto, a ASEC será a gestora financeira dos eventos e ela competindo a captação de recursos, patrocínios e venda dos espaços de operacionalização das demais receitas decorrentes dos eventos, a contratação de fornecedores, de artistas e aquisição de produtos para a necessária realização dos eventos, movimentando os valores das receitas e despesas em uma conta bancária específica. A centralização das finanças permitirá um controle de caixa mais rigoroso e uma visão unificada dos resultados do evento. Por sua vez, a Sociedade Rural SRC e a administração pública atuam como correalizadoras, focando em suas áreas específicas. Haverá um único ponto de contato para a resolução de problemas gerais, simplificando a gestão de crises, bem como a transparência total de todos os parceiros, pois há visibilidade completa da gestão financeira e operacional. A função desta comissão especial não seria deliberar sobre cada pequena compra, mas sim construir o plano de trabalho inicial, monitorar o andamento das metas de cada segmento, resolver os conflitos de interface entre os segmentos, tomar decisões estratégicas que afetam o evento como um todo. Essa abordagem combina a agilidade da gestão segmentada com a coesão e o alinhamento estratégico da gestão compartilhada. O mais importante é que todas essas regras do jogo estarão claramente definidas no plano de trabalho anexo ao acordo de cooperação. O projeto de lei avança ao detalhar as contrapartidas de cada parte, autorizar a terceirização de serviços para garantir profissionalismo e, de forma crucial, instituir um robusto sistema de gestão financeira. Destacam-se 3 inovações para o controle e a eficiência. Gestão de superávit define que os resultados positivos não é lucro, mas um superávit a ser reinvestido, permitindo seu rateio. A flexibilidade nas contratações
que adota a moderna abordagem de Lei Federal número 13019/2014, ao dispensar a rígida exigência de 3 orçamentos, focando no que realmente importa, a comprovação de preço de mercado. E o mecanismo de controle. A lei exige a designação de gestor, comissão de monitoramento e pareceres técnicos, garantindo uma fiscalização efetiva ao início e ao fim da parceria. Edson, continue, por favor. Obrigado, Jean. Torna-se relevante destacar que tanto a administração pública como as entidades parceiras assumem obrigações comuns as quais são impares em nossa cidade, como, por exemplo, a garantia de acesso gratuito à população a áreas dos eventos e a pista da arena de shows. A realização desses eventos é de suma importância para o desenvolvimento econômico do município de Capanema, Paraná, onde colhemos resultados positivos da divulgação do melado e açúcar mascavo produzidos por agricultores do município. Na divulgação e comercialização dos produtos da agroindústria e da agricultura familiar no local e regional, e comercialização dos produtos da indústria e comércio no município e região. Notadamente, há aumento na geração de renda de nossa população com as contratações de serviços e compras de bens pelos expositores e organizadores, resultando no aumento da arrecadação da receita pública. Da mesma forma, colhemos resultados positivos à economia local e regional com a realização do leilão e mostra do gado e com a feira e comercialização de pequenos animais. Na mesma vertente, em eventos tem o condão de trazer conhecimento da nossa sociedade e a demonstração de novas tecnologias, especialmente no setor agropecuário. Conseguimos ainda, com a realização dos eventos, a promoção de eventos culturais e shows gratuitos para a nossa população. Com os eventos, temos ações de fomento para consolidar o município de Capanema como roteiro do ecoturismo e com a vertente de fomentar a culinária e os pratos típicos locais, objetivando também a criação de um roteiro gastronômico local. Diante da relevância do evento para Capanema e da segurança jurídica desse projeto de lei, conto com a indispensável apoio a Vossas Excelências para a aprovação e solicitamos que seja atribuído ao feito o regime de urgência urgentíssima no seu trâmite, sendo designado sessões extraordinárias, se for o caso, em razão de necessidade de início das atividades para a realização dos eventos tão grandiosos em nosso município. Gabinete Prefeito de Capanema, 2 de abril de 2026, respeitosamente, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Obrigado, Edson. Requerimento número 3/2026, autoria do vereador PIB. O secretário fará a leitura. Requerimento número 03/2026. Autor, Hércio Marques Chapo. Ementa. Solicitação de informações sobre pagamento de aluguéis sociais. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, conforme o artigo 143, inciso 5º, que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Quantos auxílios de aluguel social foram concedidos pelo município nos últimos 12 meses? 2. A relação dos beneficiários contemplados com o referido auxílio contendo, se possível, nome do beneficiário, data do início do benefício, valor mensal concedido, endereço do imóvel locado, caso haja restrição quanto à divulgação de dados pessoais, informar o bairro. 3. O valor total despendido pelo município com o pagamento de aluguéis sociais no período mencionado. 4. Quais os critérios adotados pela administração municipal para a concessão do benefício? O presente requerimento tem por objetivo garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como possibilitar o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, assegurando que os benefícios sociais estejam sendo concedidos de forma justa, legal e eficiente. Passo Marcelina Pessan, 6 de abril de 2026. Hércio Marques Chapo, vereador do PSD. Requerimento número 4/2026, autoria do vereador André Drebs. Requerimento número 04/2026, autor André Drebs. Ementa. Dispensa de pareceres e quebra de interstício regimental. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 143, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, submete à apreciação do plenário o seguinte requerimento.
requer, após a devida aprovação deste plenário, a dispensa de pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei ordinário número 10/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a quebra de interstício regimental entre a primeira e a segunda da referida proposição. A presente iniciativa justifica-se pela urgência e relevância da matéria, considerando a necessidade de início das atividades vinculadas ao objeto do referido projeto de lei. O mencionado projeto trata-se da celebração de acordo de cooperação com a Sociedade Rural de Capanema, a Associação de Turismo Doce Iguaçu e a Associação Comercial e Empresarial de Capanema, entidades responsáveis pela organização e promoção da 23ª Feira do Melado, 14ª Expocap, 12ª Mostra de Gado e do 6º Leilão de Gado de Corte Leiteiro, eventos programados para ocorrer no período de 12 a 16 de agosto do corrente ano. Diante da relevância administrativa, econômica e social da proposta, contamos com o apoio e a compreensão dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento. Passo Marcelina Peção, 6 dias do mês de abril de 2026. André Drepes, vereador do PT. Indicação número 21/2026, autoria do vereador André Drepes. Indicação número 23/2026, autor, vereador André Drepes. Súmula. Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação eletropostos para recarga de veículos elétricos. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação disciplinária a presente indicação para que, uma vez aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que determine ao setor competente a realização de estudos e posterior instalação de eletropostos e estações de recarga rápida. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a modernização da infraestrutura urbana do município, por meio da implantação de eletropostos para recarga de veículos elétricos. A crescente adoção de veículos elétricos reflete uma mudança significativa no setor da mobilidade, impulsionada pela busca por alternativas menos poluentes, de menor custo e mais eficientes. Nesse contexto, a disponibilização de pontos de recarga em lugares específicos e de maior circulação torna-se essencial para garantir a viabilidade e a expansão desses veículos, tanto em nosso município, proporcionando mais segurança e comodidade aos usuários. Além disso, a instalação de eletropostos contribui diretamente para a redução de poluentes, alinhando o município às práticas ambientais sustentáveis e aos compromissos globais de preservação do meio ambiente, melhorando assim a qualidade de vida de nossos munícipes. Importante destacar ainda que a implantação dessa infraestrutura pode impulsionar o desenvolvimento econômico local, atraindo visitantes, incentivando o comércio e preparando o município para as demandas tecnológicas de mobilidade urbana. Passo Marcelina Peção, os 2 dias do mês de abril de 2026. André Drepes, vereador do PT. Corrijo para a indicação número 22. Indicação número 23, de autoria do vereador. Então, foi lida a 23 e agora vamos ler, então, a 22. Autoria do vereador André Drepes também. Indicação número 22/2026. Autor, vereador André Drepes. Súmula. Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de totem de hidratação na Praça Central. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto a apreciação deste plenário a presente indicação, para que, uma vez aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que determine ao setor competente a realização de estudos e posterior instalação de totem de hidratação, bebedouro público tipo Ice Hot da Praça Central. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender a uma demanda relevante da população, considerando que a Praça Central é amplamente utilizada como espaço de lazer, convivência e prática de atividades físicas por familiares, crianças, jovens, idosos e também por pessoas que passeiam com seus animais de estimação. A instalação de um totem de hidratação proporcionará acesso facilitado à água potável, oferecendo opções de água quente para chimarrão e gelada, atendendo às características culturais da nossa população. Além disso, equipamentos dessa natureza frequentemente contam com dispositivos específicos para a hidratação dos animais, ampliando ainda mais seu alcance social. A medida contribuirá significativamente para a promoção da saúde e bem-estar dos frequentadores, incentivando a hidratação adequada para quem frequenta a praça. Ademais, trará impactos positivos ao meio ambiente, ao reduzir o consumo de garrafas plásticas descartáveis e incentivar o uso de recipientes reutilizáveis.
Ressalte-se ainda que a instalação em local de grande circulação garante maior afetividade do investimento público, beneficiando tanto os munícipes quanto visitantes, além de valorizar o espaço urbano e incentivar a permanência das pessoas na praça. Diante do exposto, solicita-se a especial atenção do Poder Executivo para o atendimento desta proposição, considerando seu relevante interesse público. Passo Marcelina Pessão, os 2 dias do mês de abril de 2026. André Drebes, vereador do PT. Não havendo inscrição para o uso da tribuna, passamos para a ordem do dia com a seguinte matéria em deliberação. Alterando então a sequência da pauta em razão da apresentação do requerimento número 4 de 2026, coloco o mesmo em discussão. Leia só. Dispensa parecer e quebra de interstício regimental. Em discussão? André, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, o pessoal que nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Então, eu fiz esse requerimento pela urgência até na questão de organização da Feira do Melado. A gente sabe que é muito trabalho pela frente ainda para a equipe que vai estar à frente desse trabalho. Então, acredito que se a gente levasse o procedimento normal aqui para 2 ou 3 sessões, no caso, atrapalharia um tanto, levando em consideração que faltam em torno de 120 dias para a realização da feira, que é muito aguardada pelos munícipes capanamenses. Seria isso, devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 10/2026. Mesmo assunto, então, em discussão. Com a palavra o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Acabei esquecendo de falar, a gente teve, antes da sessão, uma conversa aí com o pessoal da administração, onde foi nos colocados os pontos relevantes aí para que a gente fizesse a quebra de interstício. Tá tudo dentro dos conformes, foi passado certinho para todo mundo que estava aqui. Então, acredito que seria interessante a gente aprovar. Obrigado. Obrigado, André. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Serginho. Obrigado, Dirceu. Pessoal que nos assiste nas redes sociais, os vereadores e vereadora, o prefeito que está aí, em nome do prefeito, todo o pessoal que está no plenário. Eu acho que a feira é uma tradição, né? E quanto à quebra de interstício, eu acho que é uma possibilidade que a gente tem dentro dessa casa de fazer e tem que ser usado. Eu sei que quando nós estava na presidência, nós éramos muito criticados sobre a questão dessas indicações aí de emergência, né? A feira a gente sabe que vem de anos e anos, né? Só fazendo uma observação que quando a gente senta na mesa da diretiva, muda a situação às vezes da questão da gente pensar. Quem passou pela mesa diretiva entende essa questão, né? E o Dirceu agora tá vendo como é que é. O Dirceu e o Jean batiam muito na questão das quebras de interstício. Toda quebra que nós tínhamos, batia em nós, né? Então, tipo assim, agora tá lá, às vezes a coisa passa despercebida, o tempo, né? E tem que vir para casa. E a Casa de Lei aqui tem que ajudar o município, tem que fazer, né? E nós não vamos jamais retrancar, viu, Dirceu, qualquer projeto em sentido tem que ser feito de quebra que seja bom para o município. Sempre contar favorável, porque eu passei por essa situação, até segurei uma grande parte de projetos, quando eu virei presidente, que o PIB era uma quebra em cima da outra, né? Aí eu sentei na época com a administração e disse, viu, vocês me mandam com tempo aí que nós não queremos mais fazer quebra de interstício, porque dá debate dentro da casa, né? Mas é uma coisa legal que nós temos que fazer para o andamento, né? E principalmente quando a feira está aí, eu acho que é um projeto bom, projeto memorável que o prefeito está mandando para cá, eu acho que é um dos primeiros que vem com complemento, que nem estão fazendo, né? E vir explanar aqui para os vereadores é uma coisa importante, a gente já fica a par do que vai acontecer, como é que vai proceder. Devolvo a palavra, mas sou favorável sim à quebra, aí também ao projeto. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Pibe.
Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras, secretários, o nosso prefeito em especial. Quero parabenizar a todos que se fazem presente e quem está nos assistindo. Então, eu tenho um pouquinho de preocupação, que nem foi mencionado antes pelo nosso procurador, doutor Júnior, se o município arcar com 2 shows, né, ou outras despesas, não teria que comprovar o impacto financeiro, até para as receitas de lei, responsabilidade fiscal. Andei anotando algumas coisas aqui no projeto, também a gente se preocupa um pouquinho. Sobre aqui a flexibilidade de contratações, adota a forma moderna, abordagem da Lei Federal número 1309 de 2014, ao dispensar a régida exigência de 3 orçamentos. Eu queria entender como é que vai ser, que nem eu vi, o final aqui seria por, vamos dizer assim, o realmente importa é a comprovação de preços do mercado, né? Entendi essa parte. Mas eu fico um pouquinho preocupado, porque com esse projeto de lei, a gente fica preocupado que pode voltar a acontecer o que acontecia antigamente, né? Bem antigamente, que vários prefeitos também ficaram com problemas aí, que nem eu mencionei aqui, sobre a responsabilidade fiscal. Então eu gostaria que esse projeto fosse votado em 2 votações na próxima semana, né? Para a gente analisar com um pouquinho mais de cautela esse projeto, mas com certeza, que nem o Serginho mencionou, a nossa Feira do Melado hoje é marca registrada em nosso município. Então, só que a gente deixa esse aberto aí para o nosso procurador, ou mesmo o prefeito, ter cheio. Tem um projeto aqui que só tem assinatura do nosso prefeito, seria interessante também do nosso procurador, né? Que desde esse projeto mesmo, seria importante o nosso procurador arcar também com o projeto, né? Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, PIB. Com a palavra o vereador Edson. Depois o Jean. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, subprefeito, procurador, secretário, 2 secretários aqui, também o coordenador da Feira do Melado. Eu vejo assim, toda ação tem uma reação, ou toda ação tem reações, né? Se nós quisermos ter uma feira diferente, cobrar coisas novas, temos que partir para fazer algumas mudanças, temos que aprovar algumas formas, algumas leis, né? A gente tem trabalhado um pouco, tem trocado ideias com o próprio coordenador da feira, com o ROC, com o Conselho de Entidades Religiosas, com a população, e o povo tem nos solicitado shows gratuitos, show gospel, acesso às famílias nas feiras do Melado, né? Com preços mais acessíveis, desde do que você vai gastar lá, comida, bebida, assim por diante. E eu vejo hoje aqui na explicação que teve aqui pelo coordenador da feira, o Roque, e o procurador do município, o Júnior Prauser, que está contemplando todas essas ações, todos esses requerimentos da nossa população, inclusive que eu tenho representado também junto ao Conselho certos pedidos aqui. E para que isso aconteça, se nós quisermos shows gratuitos, já aprovamos uma lei aqui onde entraria repasses, né, de iniciativa privada aos cofres públicos, a forma legal disso acontecer. Para o município, que, né, o colega falou 2 shows que o município paga, mas a gente já viu aqui que são dinheiros que entrará de formas de entidades públicas, governamentais, estaduais, que virão para os cofres do município. Então, isso tudo está sendo esquentado e está sendo legalizado. Não sei, a gente corre muitas vezes, dá umas dúvidas, claro, concordo que nós podíamos votar em 2 sessões, mas tem o prazo. Mas eu vejo assim, se nós quisermos mudança, nós temos que colaborar para que aconteçam essas mudanças, que a feira seja diferenciada. Eu tenho falado com o nosso pessoal da sociedade rural também, e o povo está ansioso, nas expectativas que seja uma boa feira, que aconteça e que a nossa população tenha mais acesso ao nosso comércio, né? Hoje também foi exposto aqui que o nosso comerciante vai ter um desconto, inclusive, comparado à última feira, aos que
são sócios na SECA, os que participaram na última feira também. Então, tudo isso são adesões, são requerimentos, são indicações que a gente está ajudando a fomentar diante da Feira do Melado. Cobramos aqui também hoje na reunião de vereança as prestações de contas, que a Câmara participe mais, né? Que muitas vezes a Câmara não tem muito acesso na organização da feira, mas somos muito cobrados. Então, também debatemos junto aí a comissão hoje. Então, são ações que a Câmara de Vereadores está participando e quer participar junto nessa Feira do Melado. Está mais junto, mais inserida ali, porque a população nos cobra e tem toda a razão. Devolvo a palavra. Obrigado, Edson. Edson, passo a palavra para o vereador Jean. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui, cumprimentar o senhor prefeito, cumprimentando eles demais, público que nos assiste em casa. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que foi muito bem colocado, o procurador esteve aqui e falou, em nome também do prefeito, que vai ser uma feira para nossa família, né? Eu acho que isso é de suma importância. A gente foi vereador nos outros anos e eu, inclusive, fui um que bati muito, né? O tanto de recurso que arrecada, né? Como patrocínios e venda de standard, eu acho que tem que favorecer a nossa população para ser uma feira gratuita, né? Então, eu bati muito nas outras feiras que o show fosse gratuito, né? E agora a gente vai ser contemplado. Então, parabenizar a administração pública, né, através do prefeito, que teve esse olhar diferente, né, para a família capanemense e toda a região estar lá presente e poder assistir um show gratuito. Muita gente não tem condição de vir, né, e os valores não eram baratos, né. Então, esse é o primeiro ponto, queria parabenizar. Segundo, o projeto, esse aqui nunca veio, né, para a nossa casa, né, então eu vejo isso aqui uma forma até de blindar, colocando as competências e os deveres de cada um. Fica exposto na mesa o que a SEC tem de competência e dever, o que o município tem de competência e dever, e fica assegurado juridicamente, que nem o doutor falou, cada um vai ter o que se preocupar, né, e o que prestar conta a seguir. A questão aqui da assinatura, colega vereador, esse aqui é o projeto executivo, né? Então é a assinatura do prefeito normal, né? O procurador não tem que assinar um projeto, né? Então aqui está tudo correto no meu ver. Quebra de intertício, geralmente pela urgência, né? A gente está aí, a feira é agosto, né? Se não me engano, então nós já estamos em abril. Infelizmente temos que aprovar rapidamente, às vezes poderia ter uma avaliação um pouquinho melhor, mas eu acho que, como eu coloquei no começo, isso aqui nunca veio, né? Então está vindo já para ter um negócio seguro, principalmente para o município, né? O município não ia fazer alguma coisa, né? Pelo contrário, está se assegurando. Então, parabéns ao executivo, projeto que vem aí atender a nossa população de forma geral e a gente é favorável. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, Jean. Continua em discussão. Minutinho, vereador Pibe. Que nem o colega Jean mencionou, eu li esse projeto, cheguei à tarde mais cedo e li muitas coisas boas, né? Que nem shows gratuitos aí, tem que parabenizar a intenção do prefeito e pessoal envolvido, a SEC, mas é que nem eu mencionei, mesmo sendo um recurso de fora, a precaução, estou repassando isso para a administração, a precaução é interessante, né? A gente tem que parabenizar. Eu não pode se manifestar. Por favor, o vereador Pibe pode continuar. Então, parabenizar, né? Várias coisas boas aqui, que nem igualando a questão dos alimentos, do refrigerante, da água. Parabenizar, isso nunca aconteceu, valorizar nosso povo mais humilde que pode ir lá assistir um show e tomar 2 refrigerantes, alimentar. Então, que nem eu falo, quando é coisas boas, mas a gente fala da precaução. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Passa a palavra à vereadora Eduarda Tórtora. Obrigada, presidente. Boa noite a todos os colegas, o pessoal que se faz presente no plenário. Eu achei super interessante esse projeto, tendo em vista que é o meu primeiro mandato, mas é a primeira vez que vem algo referente a direitos e deveres e obrigações, né, de quem está à frente aqui da Feira do Melado, tanto da administração pública, mas também a SEC que está à frente também disso. E é uma coisa que eu comentava desde muito nova. Por que não fazer os shows gratuitos, né?
e outros tipos de shows também, essa parte cultural, onde que a gente consegue trazer artistas para que os nossos munícipes tenham algo diferente para fazer. Mas então achei super legal que vai ser de forma gratuita. Outra coisa que foi colocada aqui também pelo coordenador e pelo nosso procurador foi algumas coisas assim de dentro da feira referente a valores que vão ser comercializados, bebidas, né? Então isso é muito importante e eu acho, né, que com certeza vai ter uma coordenação especial, não sei como é que fala, comissão, obrigada, comissão especial. E, se possível, eu acho que a gente pode até estar solicitando depois para a administração quando que vão ser feitas as reuniões, se algum de nós, vereadores, pode estar se fazendo presente para a gente estar dentro dos assuntos também, porque a população sempre cobra da gente, então é interessante que a gente também esteja sabendo do que acontece, como que vai ser, mas enfim, eu achei bem legal e eu sou favorável ao projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, Eduarda. Passa a palavra para a vereadora Ivone. Obrigada, presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa que nos assistem aqui, prefeito Neivor, e os demais que estão aqui no plenário e também os que nos assistem pelas redes sociais. Eu achei um projeto excepcional, quero parabenizar, então, aos idealizadores. Shows de ponta, só vem artista de altíssimo nível, então acredito que são shows bem caros. Então aquilo lota que dá a fila vindo lá de Foz do Iguaçu, é de Foz a Santa Terezinha, para entrar ali tem que se antecipar no mínimo 3 horas para entrar nos shows. Então isso eu acho que movimenta muito o município, então eu acho que é uma jogada muito boa, muito positiva para o município. Eu acho que vai aumentar muito as visitações. E com isso também eu acredito que o pessoal dos hotéis aqui, não só de Capanema, como dos municípios vizinhos, vão ter que se preparar muito bem para acolher esse pessoal que vai virar para os shows, porque eles não virão para um show só. Restaurantes também, né? Então eu acho que vai ter que ter uma preparação muito boa nesse sentido também, para que a gente saia como um município que já somos um povo muito acolhedor, mas que a gente leve essa fama lá para fora, que no próxima feira isso enobreça ainda mais. Então, eu achei excepcional, de verdade, esse projeto e esse oferecimento, não só aos capanemenses, mas aos demais, então, com esses shows gratuitos e contando aí que os artistas vão fazer shows maravilhosos para nós e que eu acredito que vai simplesmente, no mínimo, dobrar o comparecimento das pessoas nessa Feira do Melado. Então, vamos nos programar e dar nosso melhor, com certeza. Então, né, mais uma vez, super favorável ao projeto, um grande projeto. Parabéns e obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Ivone. Passa a palavra ao vereador Brizola. Senhor presidente Dirceu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está no plenário, os prefeitos, pessoal que estão na assistência para a rede social, nosso carinho, nosso respeito, ao Roque, coordenador da feira, ao vereador, aos secretários, senhores e senhoras, pessoal que nós vamos ouvir também pelas redes sociais, nosso respeito e nosso carinho com os capanemenses. Senhor presidente, vocês imaginam, eu vou fazer aqui 3 coisas que eu quero colocar que o Edson que organizou tanto que eu gostei tanto aí. Imagina quantas prosas sobre feira esse vereador participou já. Sempre com aquela alegria por ajudar a representar e defender as coisas boas do município de Capanema. Mas primeira vez, coordenador da feira, e senhor prefeito municipal e senhor vice-prefeito, o governo municipal, que veio um projeto detalhando o presidente Dirceu, que cada depois de feira eu via muitas piadas, e muitas, vocês sabem, não precisa nem apresentar para vocês quantas piadas, quem que tem para essa conta, quem que faz isso, faz aquilo, qual que é o cargo de fulano, agora está tudo no papel aqui, ó. Primeira vez. Tem que acontecer isso aqui sim, para saber os compromissos de qual entidade que é. Outra coisa, questão que me questionaram muito, mas isso há muitos anos, desde quando a feira era feita na praça, com o senhor Armando Guerra prefeito, que eu tive orgulho de ser vereador com o senhor Armando Guerra também. Por que o show não podia ser de graça? E a mais cobrança que eu tive, vereador Edson e Serginho, foi não ter uma deferência para o pessoal de Capanema, que nunca teve, é sempre tudo igual. Para Naldo, Capanema, para o Leste tratado, tudo com o mesmo valor. Agora está tendo uma deferência, que eu fui mais cobrado. Tomara que alguém, empresário, algum capanemense escute. Óbvio, nós falando aqui agora, para poder lembrar que eles falavam para mim, tem uns que já estão anos de Capanema falavam, não tem como dar diferenciar um pouco, mas olha, eu não consegui convencer os prefeitos. Fizeram coisas boas, todos os prefeitos passaram, fizeram. Mas essa era coisa boa também, que não foi feito. E agora, o ano passado,
nós prosseando com o Júnior, vice-prefeito, com o Neivor, comentemos até que devia ter uma diferença para o pessoal locais, incentivar, né? E não vou dizer que eu votei no projeto, isso aqui, presidente seu, mas nós prosseguimos a respeito disso aqui, sim, porque eu fui muito cobrado. Quando o senhor estiver aqui nessa casa, 10, 20, 30 anos igual eu, vocês vão ser bem cobrados também mais, pode ter certeza. Porque dá mais tempo de vida para te estar no meio do povo e comunicando com o povo, né, Jean? Prosseando com a população. Então, quero parabenizar a comissão da feira e a administração. Fizeram aquilo que eu esperava que um dia acontecer e eu ter a oportunidade de estar aqui para falar. Aquilo que eu falei segunda-feira, seu presidente, o senhor lembra muito bem, dos rolos que foi comprado, das pontes que vai ser largada, né? Várias coisas que a gente vem nos dando acontecer. Quando tu vê que vem aqui para nós e nós ter a grandeza, como que eu não vou ficar contente? Aquilo que eu bati tanto no passado, agora vem no projeto contemplando. Então, parabenizar o governo, parabéns. Roque, vai ser um sucesso a nossa feira, sim. Nós ficamos contentes. Pior município do Sudeste do Paraná, e bem administrado é Capanema. E uma Câmara que colabora, presidente, com o governo. Eles têm essas quebras de exercício, isso é lei, isso tem que ter. Senão, como é que nós vamos segurar um projeto no gabinete da Câmara, no corredor da Câmara aí, das gavetas, e o governo precisa ter mais pressa para andar as coisas que o tempo anda ligeiro e é uma feira dá muito trabalho. Então, parabenizar presidente, também a maneira como segundo essa casa aqui, e nós temos aí para isso, carga desafiador, mas nós temos para preparar o desafio e votar a favor. Parabéns, governo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Brizola. Continua em discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar em votação nominal projeto de lei ordinária número 10. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 10/2026. Já vamos colocar em segunda discussão e votação o projeto de lei número 10/2026. Em discussão. Bastante comentado, né? Então, coloco em votação nominal, em segunda votação nominal, o projeto de lei ordinária número 10/2026. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereador Ivone. Favorável. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 10, de lei ordinária 2026. Indicação número 21/2026, autor vereador Dirceu Alqueire. A secretária vai ler, então, a súmula. Súmula solicita um novo espaço mais centralizado para a otimização do atendimento do Conselho Tutelar e implementação de centro de atendimento multissensorial. Antes de eu passar a palavra à presidência para o Jean, quero justificar a saída da vereadora Eduarda, a qual tem compromisso nesse momento. Passo a presidência da mesa para meu vice, o vereador Jean Denardim, para que eu possa me pronunciar. Obrigado, vereador Dirceu. Assumo a presidência e, de antemão, devolvo a palavra agora para fazer a manifestação da sua indicação. Obrigado, presidente Jean. Cumprimento a todos os vereadores. Cumprimento novamente a quem nos assiste aqui, que foi nominado anteriormente. Cumprimento a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Essa indicação, eu já venho há algum tempo tentando realocar o Conselho Tutelar. Os senhores lembram que, início de 2024, eu fiz uma indicação para que a administração do governo anterior retirasse o Conselho Tutelar, que, no meu entendimento, ele está afastado do centro, e realocasse aqui para o centro. E, na época, eu pedi que fizesse abrisse pelo menos umas 40 vagas para nós colocar as nossas crianças, que estava faltando muita vaga, né, nas creches. Felizmente, hoje nós podemos dizer que nós temos a possibilidade de construções de novas creches, mas que
aquele espaço é um espaço excelente para que se coloque lá uma sala multissensorial, ou seja, aquela sala em 3D, que é um projeto do nosso prefeito anteriormente, né, de ser prefeito. Inclusive o dinheiro veio e o dinheiro, infelizmente, por força de lei, acabou sendo comprado outro objeto, no caso aqui foi uma van, e a sala multissensorial não aconteceu. Então, por isso o motivo, né, o pedido para que se pense, que se analise a viabilidade para atender todas as escolas que têm os alunos, né, que são autistas e outras, não vou dizer deficiência, mas outras especialidades que são especiais, para que se coloque o espaço lá é adequado. Vai se fazer uma boa adequação, vai se melhorar, tem um espaço, tem uma grama excelente para que eles possam ficar lá, longe do barulho, quem sabe, de uma escola que seja no centro. Isso vai facilitar em muito. Então, por isso que eu fiz esse pedido. E eu espero que os senhores também aprovem essa indicação. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o vereador Jean. Obrigado, vereador Dirceu. A palavra continua em aberto. Vereadora Edna Tavares. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, aos que nos assistem pelas redes sociais e também aqui que fazem presente, o nosso prefeito Neivor. Eu também apoio o Dirceu, porque o ano passado, inclusive, eu fiz uma indicação aqui na Câmara, né, pedindo um espaço, assim, né, para as crianças autistas, né. Então, gostaria muito, né, que o nosso prefeito pensasse nesse caso, ele como professor, e tenho certeza que ele tem essa sensibilidade, né, e vai olhar com bons olhos a esse pedido, essa indicação. Agradeço ao presidente. Obrigada. Devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Edna. A palavra continua em aberto. Não tendo mais interesse, coloco em votação a indicação número 21 do vereador Dirceu Oqueiro. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado. Indicação número 21/2026. Sendo assim, devolvo a presidência ao nosso vereador Dirceu Oqueiro. Receba a presidência, vereador Jean. E, não havendo mais matéria na pauta para deliberação, encaminhe os projetos que foram lidos às comissões. Agradeço o comparecimento e o atendimento de todos e declaro, então, essa sessão encerrada. Muito obrigado, boa noite, fique com Deus. Boa noite. Boa noite.